Ana, boa noite. Na ansiedade generalizada, por que a gente tem tanto pensamento negativo? Olha, gente, os pensamentos negativos, eles são comuns, são fenômenos que acontecem na nossa vida como um todo. Nós nascemos com essa disposição de pensar, né? O ser humano nasce com a linguagem. Chomsky, que é um linguista americano muito famoso, publicou muitos livros falando sobre a linguagem, ele vai falar que o ser humano nasce, é como se fosse esse hardware. Nós nascemos com essa capacidade da linguagem e também com o pensamento. Então, nós temos pensamentos bons e ruins, positivos e negativos o tempo todo. Acontece que na ansiedade generalizada, esses pensamentos negativos, eles aumentam muito, porque as áreas do cérebro relacionadas ao medo, aos pensamentos negativos, a amígdala, a famosa amígdala, que é o centro das emoções aqui, e outras áreas do cérebro também, há uma rede aí, né? Ela está muito ativada no modo do medo. É como se você ligasse ali o interruptor da sua luz e ele ficasse sempre aceso, você não consegue apagar. Assim está na ansiedade. O interruptor do medo está sempre ligado. E é difícil desligar. Mas com a psicoterapia você desliga, né? Então, por isso que acontece. Tem um e-book aqui, ó, Como se livrar dos pensamentos negativos intrusivos da ansiedade, do toque. Tem um curso online, Como se livrar dos pensamentos negativos intrusivos também, do toque da ansiedade. Você tem um link aqui da bio, você pode achar esses cursos e esse e-book lá para te ajudar bastante a entender as causas, o tratamento e técnicas para resolver esses sintomas tão desagradáveis que são os pensamentos negativos intrusivos, com certeza, né? Ícaro, Josefa, boa noite. Flávio, sinto muita tonteira, dor de cabeça, mal-estar. Gente, as tonturas são comuns mesmo, né, na ansiedade. Há toda uma configuração alterada do seu organismo, da sua mente na ansiedade mesmo, né? E essa configuração alterada, ela vai trazer desequilíbrios nos pontos que regulam o nosso eixo de equilíbrio. E as tonturas acontecem mesmo. E o mal-estar, a cabeça rodando, né, essa zonzeira, isso é muito comum mesmo na ansiedade. Mas não é grave. Parece que é grave, mas não é. E à medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal, né? Quanto mais você tratar, entender as causas, entender o mecanismo da ansiedade, tratando com técnicas aí da psicologia cognitiva comportamental, você vai se libertando pouco a pouco, né? É ruim, sinto muito, mas é tratável, você fica livre disso. Edson, Paulo Antônio, meu corpo do nada gela. Às vezes, e aí minha pressão sobe. Me oriente o que devo fazer. Gente, essa sensação de gelo no corpo faz parte do mecanismo da ansiedade. O mecanismo da ansiedade é um mecanismo de luta, de fuga e congelamento. Lembra nos desenhos animados, nos filmes, quando o animal pequenininho está diante de um grande, né? Aqueles corços, corços não, como chama? Aquele viadinho, né? Me faltou a palavra aqui agora. Obrigado. Eles diante do leão, eles ficam paralisados, não é isso? E aí eles vão estar congelados. É essa sensação, né, que o corpo gela diante da ansiedade, porque o corpo está muito acelerado mesmo, né? E às vezes a pressão arterial sobe porque contrai as artérias e veias. Isso faz a pressão subir. Primeiro é compreender esse mecanismo da ansiedade, né, que ele não é grave, e entender como que isso acontece, como que as emoções elas nos trazem tantos sintomas físicos e emocionais, psicológicos. É a costa mesmo, né, gente? O animal é a costa, é isso mesmo. Eu fiquei confuso aí. A costa é aquele viadinho assim, pequenininho, né? Fica ali, tadinho, levinho. E é entender primeiro os mecanismos da ansiedade e depois você praticar psicoterapia, né? Entrar numa psicoterapia, fazer exercícios de relaxamento muscular progressivo, de meditações guiadas, para você equilibrar as suas emoções, ficar mais em paz com você mesmo. E aí, pouco a pouco, você vai voltando ao normal, né? Tá bom? Eu sei que é muito ruim, mas com o tratamento você se equilibra novamente. Cleonice, boa noite. Nicolas, doutor, explica um pouco sobre a agorafobia. Tem uns sintomas semelhantes, tem o TAG, muito medo de enlouquecer. A agorafobia é esse medo, né, de estar em lugar público mesmo, né, um lugar fechado. Então, é um tipo, uma classificação do sintoma da ansiedade, do transtorno de ansiedade, né? E ele vai ocorrer porque o corpo está bastante alterado com os hormônios de estresse, há toda uma mudança acontecendo no seu organismo. Só que essa mudança não é neurológica e fisiológica, é psicológica, né? Então, essa agorafobia, essa ansiedade está em alguns lugares, então a pessoa fica se sentindo mais
opressa, mais tensa, diante de uma situação que já está tensa, né? Então, como lugar público, ele tivesse o medo de ser avaliado, o medo de passar mal, o medo de ser julgado, uma série de traumas aí infantis que aparecem também na agorafobia como sintoma da ansiedade mesmo, né? E o medo de enlouquecer é comum das pessoas com ansiedade mesmo, porque há uma confusão mental. Então, as pessoas têm muito medo de estar perdendo o controle, de estar perdendo aí o equilíbrio. Mas isso não está acontecendo, né? Os sintomas da ansiedade se parecem, às vezes, com os sintomas psicóticos ou com esquizofrenia, mas se parecem apenas. A esquizofrenia, a loucura e a psicose são muito mais graves, são outra condição de saúde mental. Só que as pessoas com ansiedade não conhecem muito de saúde mental e ficam muito apavoradas, né? Porque a confusão mental é grande. Mas à medida que você volta ao seu foco, você entende que você está aqui na vida, no momento presente, muitas vezes as pessoas com psicose e esquizofrenia não voltam, né, à realidade. Então, à medida que você vai ficando mais seguro, esse medo de enlouquecer vai diminuindo pouco a pouco, né? Mas eu entendo que não é fácil, é difícil, mas com o tratamento volta ao normal, né? Camila falou cobras, né? Eu pensei em corça mesmo. As cobras também são meio assim, né? Medo de cobra acontece, mas as corças são aqueles animaizinhos mais frágeis que ficam congelados, que é mais fácil a gente ver. Claro que os coelhos também ficam, né? Os animais pequenos ficam congelados diante de um grande. Mas eles são mais representados no desenho animado, né? Por isso que eu lembrei das costas. Samuel, boa noite, doutor. Sinto como se tivesse algo na minha mente que não consigo me concentrar, e algo que vai e vem. É isso que a gente está falando agora. Essa confusão mental, ela é comum na ansiedade mesmo. Então, as pessoas com ansiedade ficam com alguma coisa na mente, uma perturbação, podem sentir sintomas de estranheza, de desrealização, de despersonalização. Isso faz com que a pessoa ela fique bastante confusa e com medo de estar enlouquecendo mesmo, que ela não sabe o que é, não consegue se concentrar, porque, claro, a mente está confusa, a capacidade de concentração é muito difícil mesmo. Por isso que as meditações ajudam muito, e a psicoterapia vai te ajudar cada vez mais a elaborar seus traumas, suas dificuldades emocionais, e você, pouco a pouco, vai se libertando e voltando ao normal, diminuindo o estresse, né? A hiperestimulação dos hormônios de estresse do organismo. Tem muitos vídeos aqui, gente, que eu explico esse mecanismo da ansiedade, né? Depois eu vou repetir em outra live esse tema mais detalhado, porque as pessoas têm dificuldade de entender. Mas o mecanismo da ansiedade ele vai trazer uma hiperestimulação no organismo mesmo. Por isso que você tem essa confusão mental e esses sintomas todos da ansiedade, né? Mas lembrar de novo, isso não é grave. À medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal gradativamente, né? Queridos, lembrar que nossa live é curta, e se você está aqui no YouTube e quiser fazer um super chat, um super stick, você apoia